Gente, vamos orar para a gente começar? Heloísa vai orar para a gente dar início ao nosso culto nessa noite. O que você quer orar? Sarinha Sara quer orar. Então a Sarinha vai orar, gente. Vai, Sarinha, ora. Pai do céu, obrigado por nossos amigos. Amém. Abençoe. O quê? Vai. Abençoe nossos amigos, nossa família, o culto. Abençoe nossa família e o culto também. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção agora. Boa noite, irmã Kátia. A paz. Olá, Rodrigo. Oi, Dulce. Edilce. Conheci o mundo mal e com ele os seus ardis. Me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um. Construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Foi assim que me
me salvou. Aleluia. Vamos orar nesse momento pela situação da nossa nação, pelas pessoas que trabalham na área da saúde. Eu tenho um amigo no Facebook, é meu amigo pessoal, o pastor Heber Renovato, e ele trabalha na área da saúde aí em Nova Iguaçu, na Baixada. E todo dia que eu abro o Facebook, tá lá a notícia de que mais um conhecido do pastor Heber, que trabalha também na área da saúde, faleceu como vítima do Covid-19, da Covid-19. Então vamos orar por essas pessoas que trabalham na área da saúde, pedir que Jesus esteja estendendo sua mão, sua graça, cobrindo com seu sangue. Orar também pela nossa nação, pelos líderes da nossa nação, pela situação econômica do nosso Brasil. Vamos orar? Senhor, somos gratos pelo dom da vida, gratos pela oportunidade de vivermos e de termos saúde, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. Oramos agora pelas pessoas que trabalham na área da saúde. Oramos pelos médicos, oramos pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem. Oramos por cada pessoa que trabalha em hospital, que lida com os enfermos. Que o Senhor também possa proteger essas pessoas. Lava elas com o teu sangue, cobre elas com o teu sangue, no poder que há no nome de Jesus. Nós clamamos nessa hora por essa situação. Clamamos para que esse vírus seja brecado, seja freado, que um milagre do Senhor aconteça na medicina, na ciência, que o Senhor possa revelar aos cientistas, Senhor, ó Pai, uma vacina, a cura, que o Senhor possa fazer um milagre na ciência e na medicina, que a tua mão se estenda e socorra a nossa nação. Oramos pelo nosso presidente, oramos pelos ministros, Senhor, oramos pelos governadores, oramos pelos senadores, pelos deputados federais, os deputados estaduais, Senhor, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos secretários, por todos aqueles, Senhor, que trabalham em cargo público, Senhor, que trabalham para servir a nação, que o Senhor abençoe, dê sabedoria, Senhor, nesse momento de crise, que o Senhor possa socorrer, dar sabedoria ao ministro da Economia, Senhor, de alguma forma que a gente tenha solução para que os microempresários que estão sem poder trabalhar, as pessoas que trabalham no comércio, ó Senhor, muita gente está arriscada a morrer de fome. Se não morrer pelo vírus, vai morrer pela fome. Ó Senhor, mas que o Senhor traga solução a esses homens, que o Senhor possa falar ao coração deles, dê a eles ouvidos, Senhor, para ouvir e discernir a tua voz, no que fazer para o bem da nossa nação. Nós oramos, Senhor, te pedimos por socorro, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu vou cantar e o Elô vai tentar me acompanhar. Uma canção nova que a gente está ensaiando. Aliás, só eu ensaiei. Ela não ensaiou, mas vai tentar cantar comigo aí. Sobre a tua direção, seja nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer, e mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, é a
direção. Seja nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a nossa alegria. Nesse momento de crise, recorra ao Senhor. Que o Senhor seja sempre a nossa alegria, o motivo da nossa canção, da nossa gratidão, da nossa adoração. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Sarinha está aqui já empacotando. Elô vai levá-la para dormir ali. Vai lá. Beijo, gente. Sarinha morgou, gente. Ela tá dizendo que não tá com sono. Vamos sentar. Seja engrandecido, Tá bom, vem. ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Queria nesse momento compartilhar uma palavra de Deus com você. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1.
Então, Marcos capítulo 1, o versículo 32 até o versículo 39. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 32 até o versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Amém. Queria te convidar a mais uma vez a orar e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Senhor, nós oramos agora, gratos por esse momento que a gente pôde cantar ao Teu nome, e agora a gente pede que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, e que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa falar apesar de mim, e que eu não seja um impedimento para que a Tua palavra seja pregada a cada coração que me vê nessa noite e os que verão depois a gravação. Que o Senhor possa fazer de mim um vaso e usar-me para a Tua glória. Que o Senhor fale mesmo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar nessa noite sobre o ministério de Jesus. A Bíblia, se você já me ouviu pregar em algum momento, ou já me viu até mesmo em alguma live, nesse período de pandemia nós temos feito muitas lives. Então, se você já me viu pregando, ouviu, possivelmente você já me ouviu falar que Jesus é o centro da Bíblia, que não há nenhum outro assunto tão forte na Bíblia quanto Jesus. Jesus é o centro das atenções da Bíblia, é o centro de tudo. Obrigado. Jesus é o centro de tudo. Charles Haddon Spurgeon foi um pregador do Evangelho, considerado o príncipe dos pregadores. Foi dito sobre ele que Spurgeon, ele dizia que há um ponto Cristo na Bíblia. Qualquer livro da Bíblia, qualquer passagem bíblica que Spurgeon pregava, ele pregava sobre um único tema, Jesus. Ele via Jesus em todos os capítulos, em todos os versículos da Bíblia, em tudo que ele lia na Bíblia, em tudo que ele estudava na Bíblia. Spurgeon conseguia achar o centro Cristo, o ponto Cristo. Né? Jesus é o centro. E era isso que Spurgeon tinha como maneira de ler a sua Bíblia. Bem, nessa noite eu não poderia falar de outra pessoa que não de Jesus. E é sobre o começo do ministério de Jesus, é sobre a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, porque nós aguardamos e esperamos a segunda vinda de Jesus. Então, sobre a primeira vinda de Jesus que eu gostaria de falar nessa noite, e sobre essa primeira vinda de Jesus, mais especificamente sobre o ministério de Jesus. O texto que a gente leu é do começo do ministério de Jesus. Jesus já havia se manifestado por 2 vezes em Cafarnaum. Ele vai para Cafarnaum, ele vai para a sinagoga, ele prega na sinagoga, ele cura uma pessoa, um homem que estava possesso por um espírito maligno. Ele liberta aquele homem do espírito maligno. Depois ele vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro. E o texto que a gente acabou de ler é o texto subsequente à história da cura de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. E aí, Jesus curou a sogra de Pedro no sábado. E aí, o sábado
você pode reparar que o versículo 32 diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, quando o sábado termina para os judeus, após o término do sábado, ou seja, sábado, 6 horas da noite, é quando termina o 7º dia, ou sábado, para o judeu, e inicia-se o domingo. No domingo, então para ele é domingo. Eles esperam o domingo, a multidão espera o domingo para levar seus enfermos e seus parentes e amigos que estavam possessos de espíritos malignos até a casa de Pedro. Eles vão porque eles sabem da notícia de que Jesus libertou um homem possesso, e eles sabem que Jesus curou a sogra de Pedro, e isso trouxe esperança para a cidade de Cafarnaum. Aquela cidade, então, as pessoas são alvoroçadas com a notícia de que Jesus está na casa de Pedro, e estando na casa de Pedro, a esperança para a cura dos seus enfermos e dos seus possessos estava então ali na casa de Pedro. Porque quando Jesus está na casa, há esperança. Jesus está na sua casa, Jesus está na sua vida. Se ele está na sua vida, se ele está em sua casa, há esperança. E é isso que a gente aprende aqui. Mas eu queria dar foco ao que o texto diz sobre o ministério de Jesus. E o que é que a gente pode aprender com o ministério de Jesus? Quais as dimensões do ministério de Jesus? O ministério de Jesus tem 4 dimensões, segundo esse texto bíblico. A primeira dimensão do ministério de Jesus é que o ministério de Jesus era um ministério de cura. Versículo 32 aqui de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Versículo 34 diz: ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Então, podemos perceber que o texto começa dizendo que a cidade, as pessoas da cidade, levam seus vizinhos, seus parentes, seus amigos que têm um tipo de enfermidade até a porta da casa de Pedro, para que Jesus então pudesse curar aquelas pessoas. A informação que o evangelista Marcos está nos dando é que Jesus começa o seu ministério, e uma das dimensões desse ministério é curar os enfermos. Jesus então cura os enfermos. Lucas, lá no capítulo 4, versículo 40, está falando do mesmo acontecimento, só que pela visão de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 40, está falando da mesma situação em que Jesus está na casa de Pedro, os enfermos chegam ali, para que Jesus então possa curar os enfermos. E olha o que o versículo 40 diz. Lucas capítulo 4, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doenças os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, Lucas, ele acrescenta uma informação que Marcos não havia acrescentado. Que Jesus não apenas curava, mas que Jesus impôs as mãos sobre cada um que foi até Jesus. Todos aqueles que foram até Jesus, Jesus coloca a mão para a gente compreender que pessoas para Jesus não são números. Que nós não somos mais um no meio da multidão para Jesus. Que Jesus não nos vê como multidões. Jesus não nos vê como números. Nós não somos números para Jesus. Nós somos pessoas. Ele tem um olhar para nós. Ele nos vê pessoalmente. Ele vê nosso íntimo. Ele vê nossas necessidades. Ele vê nossas aflições. É assim que o texto apresenta. Lucas está dizendo que ele vai em cada pessoa e impõe as mãos sobre cada uma dessas pessoas. É por isso que Jesus cura. Ele cura porque as pessoas são especiais para ele. Ele cura porque ele tem compaixão. Compaixão é isso, padecer com, sentir. A palavra compaixão é isso, é sentir o que o outro sente. É sentir a dor que o outro sente. Então nós podemos perceber que o ministério de Jesus é um ministério de cura e que ele cura por compaixão. Jesus então cura por causa da sua compaixão. Mas Jesus também cura por um outro motivo. Talvez você
já deva ter me ouvido falar também sobre isso, que Jesus cura, porque a cura é um sinal de que Jesus é o Messias enviado por Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 30 e o versículo 31, João deixa isso bem claro. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 30 e o versículo 31. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Para João, milagre é um sinal, cura é um sinal, libertação é um sinal, ressurreição é um sinal. João chama os milagres de sinais. Nós sabemos que o Evangelho de João, ele relata apenas 7 milagres que Jesus fez, 7 sinais. Ele chama de sinais. E por que é um sinal? O versículo 31 nos explica por que a cura, o milagre era um sinal. O versículo 31 diz assim: estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Então há uma finalidade, há um propósito. Jesus fazia milagres para que soubessem que ele era o Cristo. Você sabe também que Cristo e Messias são a mesma coisa. Cristo no grego, Messias no hebraico, referindo-se ao ungido de Deus. Cristo significa, ou Messias significa o ungido de Deus. Jesus então faz milagres para que as pessoas saibam que ele é esse ungido, esse escolhido de Deus. Para que saibam que ele é o Messias, o Cristo de Deus. Então o que aprendemos é que o ministério de Jesus era um ministério de cura. E Jesus então curava por compaixão e curava porque era um sinal de que ele era o Messias, o ungido de Deus. Agora eu chamo sua atenção para Marcos capítulo 1, versículo 32, o texto que lemos, a nossa base, o nosso texto base, o versículo 32 e o versículo 34. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos. Note que ele diz, o evangelista Marcos diz, todos os enfermos. Trouxeram a Jesus todos os enfermos. Versículo 34. E ele curou muitos que se achavam enfermos, de toda sorte de enfermidade. Trouxeram a Jesus todos os enfermos. Mas o versículo 34 diz que Jesus curou muitos. Não diz que Jesus curou a todos. Jesus não curou todos os enfermos. Apesar do ministério de Jesus ser um ministério de cura, Jesus não curou a todos os enfermos. O Evangelho de Marcos deixa isso bem claro, versículo 34. E ele curou muitos que se achavam doentes. Então ele não curou a todos. Por que Jesus não curou a todos? Por que Jesus não curou a todo mundo, não curou a todos que foram até ele? Porque a resposta de Deus para a enfermidade não é a cura, irmãos. A cura é uma coisa paliativa. A cura é uma coisa para o imediato, imediatismo. A resposta de Deus para a enfermidade não é a cura. Por isso, quando nós estamos doentes, se orarmos e Deus não nos curar, talvez você fique, esteja orando durante muito tempo por uma enfermidade e você não se vê curado por causa dessa enfermidade. Não murmure, não reclame, não pense que Deus não se importa com você porque você está enfermo, porque a resposta de Deus para a enfermidade não é a cura. Em 2004 eu quase morri, irmãos. Eu tive uma hemorragia porque eu tinha uma úlcera que suturou e eu perdia sangue, não sabia como perdia o sangue, porque era sangue oculto que saía nas fezes e eu não via. Eu já estava com anemia profunda, fui parar no hospital. Para encurtar a história, quando eu fiz uma endoscopia para saber onde estava a hemorragia, o médico perguntou para a médica que estava ao lado dele, lá com aquele tubo enfiado dentro do meu estômago, com uma câmera, eles olhando, e um médico virou para a médica e disse, onde está a hemorragia, porque eu não estou vendo. E eu sabia que Deus tinha me curado, a igreja estava orando por mim. Eu fui curado, mas sabe de uma coisa? Eu vou morrer.
Um dia eu vou morrer. Um dia a minha senha vai ser chamada, eu vou morrer. Então, o que eu aprendo? Que a resposta de Deus para a enfermidade não é simplesmente a cura, porque eu posso ser curado, mas eu vou morrer. A resposta de Deus para as enfermidades, quando Isaías diz que Jesus levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a resposta da cruz para as nossas enfermidades não é a cura, é a ressurreição. Meu Deus. A verdadeira cura sobre as enfermidades é a ressurreição. É por isso que Paulo, quando ele escreve sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, ele dedicou todo aquele capítulo 15, tem, se eu não estiver enganado, 58 versículos. Ele determinou, ele separou 58 versículos, um texto extenso para falar sobre a ressurreição. E ele vai dizer que se a nossa esperança em Deus é apenas para o aqui e o agora, se eu penso que a minha cura é apenas uma cura física aqui e agora, eu sou dos piores pecadores, porque... Sabe, eu sou dos piores tolos, é isso que ele usa, a palavra é essa. Você é um tolo se você coloca a sua esperança em Deus apenas para o aqui e agora, porque a resposta de Deus para a enfermidade se chama ressurreição. Aleluia. Por isso Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu Deus. Então nós vemos, segundo Marcos, que o evangelho, que o ministério de Jesus tem uma dimensão de ser um ministério de cura. Mas o ministério de Jesus não é apenas um ministério de cura. O ministério de Jesus é também um ministério de libertação. O versículo 34, Marcos capítulo 1, versículo 34 e versículo 39. Preste atenção. Versículo 34. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Eu destaco a fala do Marcos quando ele diz, também expulsou muitos demônios. Agora o versículo 39. Então ele foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Lembra que eu falei que esse texto está falando do começo do ministério de Jesus, as ações do ministério de Jesus. E uma dessas ações, ou seja, uma das dimensões do ministério de Jesus é a libertação. Jesus é libertador, ele liberta. Então nós podemos perceber, olhando para esse texto aqui de Marcos, que há três coisas importantes sobre o ministério de libertação de Jesus. Então, a primeira coisa importante é que Jesus libertava as pessoas que eram levadas a ele. Eu destaco isso. Olha o que diz o versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Eles foram levados a Jesus. As pessoas oprimidas pelo diabo, que aqui Marcos chama de endemoniados, elas foram conduzidas a Jesus. Essas pessoas foram levadas. A palavra aqui que Marcos usa, o evangelista Marcos usa para trouxeram a Jesus, essa palavra trouxeram tem um significado no grego de carregar um fardo. É como alguém que carrega um fardo, uma mochila, algo sobre suas costas e vai carregando. Ou seja, essas pessoas foram carregadas a Jesus. Porque a pessoa oprimida, a pessoa possessa, a pessoa que precisa de libertação, ela não virá sozinha a Jesus. Ela precisa de alguém que a conduza a Jesus. Ela precisa de alguém que a carregue a Jesus. O oprimido, ele precisa de alguém disposto a carregar ele até Jesus para que a libertação aconteça nele. É como aquela história que está aqui em Marcos também. Marcos capítulo 2, de um homem que era paralítico. A Bíblia fala desse homem.
E as pessoas estão indo para a casa de Jesus, porque Jesus então foi morar em Cafarnaum. Quando Jesus começa o ministério, ele vai morar em Cafarnaum. Você já deve ter ouvido eu falar também. Jesus nasceu em Belém, morou, foi criado em Nazaré e exerceu seu ministério a partir de Cafarnaum. Cafarnaum era a base missionária, era a casa de Jesus. Jesus partia de Cafarnaum por todo o território de Jerusalém. Então, Jesus saía dali, mas ali era a base missionária. Então, você já deve ter ouvido falar disso, né? Que é essa base. Jesus está em casa, na sua base missionária, e as pessoas correm para lá para serem curadas. Está aqui em Marcos capítulo 2. E 4 homens passam em direção à casa de Jesus. E veio uma pessoa aprisionada. Ela também precisava de libertação. Ela não estava presa ao diabo, a demônios, mas ela estava presa a uma maca. Ela vivia numa maca, ela era presa por uma enfermidade. Aquele homem estava preso ali porque era paralítico. As pessoas passaram por ele e o ignoraram. Mas aqueles 4 homens olharam para aquele paralítico, pegaram cada um de um lado da maca e conduziram aquele homem até a casa de Jesus. E porque aqueles 4 homens conduziram aquele paralítico até Jesus, ele pôde ser curado. E é interessante que o texto diz que a fé deles curou aquele homem. Foi a fé daqueles 4 homens que curou o paralítico, que fez Jesus curar o paralítico. Foi a fé de todos eles. Eles tiveram esperança, eles tiveram fé. A fé só é genuína, a fé em Jesus só é genuína, só é de verdade, quando faz com que eu enxergue os oprimidos que estão em minha volta. Quando faz com que eu enxergue as pessoas que são opressas, possessas, as pessoas que precisam de cura e libertação. A fé em Deus é uma fé genuína, quando ela me faz enxergar além de mim mesmo, me faz enxergar os outros que estão necessitados, os outros que precisam também de libertação. Sabe por quê? Porque os oprimidos não irão para Jesus sozinhos. Aquele paralítico não poderia ir até a casa de Jesus se alguém não o conduzisse até lá. Então, o primeiro fator importante sobre a libertação é que Jesus libertou todos aqueles que foram levados até Jesus. Todos aqueles que foram levados até Jesus. O teólogo Egídio Gioia, ele considera a possessão como uma enfermidade tríplice, sendo uma enfermidade espiritual, mental e física. É um gênero de enfermidade produzida por agentes espirituais demoníacos. É quando os demônios aninham-se no corpo do ser humano. É uma estranha complicação de desordem física, moral e espiritual. É isso que o maligno faz. Ele põe caos no mundo interior. Ele despersonifica a pessoa. A pessoa perde sua personalidade. Ela não responde por ela. É outro que a possui, que fala e age no lugar dela. Ela perde suas faculdades mentais. Ela fica fora de si. Era isso que as pessoas que foram levadas a Jesus viviam, mas Jesus libertou todas essas pessoas. Um segundo fator importante sobre o ministério de libertação de Jesus é que Jesus libertava os endemoniados e ele fazia isso por 3 razões. Jesus fazia isso por 3 razões. Por que Jesus libertou aqueles oprimidos que foram até a casa de Pedro? E por que ele libertou todos os outros oprimidos que foram ao encontro dele e tiveram um encontro de libertação? Por quê? Porque ele veio para libertar os cativos. O ministério de Jesus foi definido por ele mesmo assim. Você vê que Jesus define o ministério dele. Ele está na sinagoga, ele abre lá na sinagoga de Nazaré, ele abre o rolo do livro da lei, do livro do profeta Isaías. E ele lê o que o profeta profetizou sobre ele. Essa história está lá em em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Essa história que estou falando de Jesus com o rolo do profeta Isaías na mão. Ele abre aquele rolo e ele lê o seguinte:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, note, libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Então Jesus veio para libertar os cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, por que Jesus curava, libertava? Ele libertava porque ele veio para libertar os cativos. Essa era a missão de Jesus, a missão de libertação. Mas por que mais? Por que outras razões Jesus libertava? Jesus libertava porque ele veio para desfazer as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Olha o que disse João. Primeira carta de João, se você quiser abrir aí comigo na sua casa ou ligar no seu celular, sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. A parte final do versículo 8 diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Outra versão diz para desfazer as obras do diabo. Então, por que Jesus libertava os oprimidos do diabo? Porque ele veio para destruir, desfazer as obras do diabo. E de que forma Jesus, em seu ministério, desfazia ou desfez as obras do diabo? Como é que Jesus desfez as obras do diabo? Quando foi que Jesus desfez? Primeiro, ele desfez quando venceu o diabo na tentação. Amém. Lembra lá? Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 também. Vão falar da tentação de Jesus, quando Jesus está no deserto e ele jejua por 40 dias e 40 noites. E aí o diabo tenta Jesus, mas não se engane, o diabo não tentou Jesus no final. Ele tentou Jesus por 40 dias e 40 noites. O período de tentação foram 40 dias e 40 noites, em que o diabo tentou Jesus. Mas em todas as tentações, Jesus venceu. Então é ali que Jesus começa a desfazer as obras do diabo, quando ele vence a tentação no deserto. Quando é que Jesus, então, desfaz as obras do diabo? Quando ele liberta as pessoas que são oprimidas pelo diabo. Por exemplo, aqui nesse caso de Marcos, capítulo 1, do versículo 32 ao 39, quando aquelas pessoas que foram levadas à casa de Pedro foram libertas por Jesus, ali Jesus estava desfazendo as obras do diabo. Quando é que Jesus desfaz as obras do diabo? Jesus desfaz as obras do diabo quando ele finalmente triunfou sobre o diabo e os demônios na cruz do Calvário. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus, ele despojou o diabo, ele desarmou o diabo, ele expôs o diabo à ridicularidade, ao ridículo. Ele venceu o diabo na cruz do Calvário. Na cruz, ele desarma, ele vence totalmente o diabo. Então, por que Jesus libertava? Ele libertava, primeiro, porque ele veio para isso, era o ministério de Jesus, era a missão dele. E por que ele libertava? Libertava porque ele veio para destruir as obras do diabo. E ele libertava também, em terceiro lugar, porque ele sentia profunda compaixão por essas pessoas que estavam oprimidas. É por isso que, falando do mesmo caso que Lucas, lá no capítulo 4, versículo 40, diz que Jesus ia tocando em cada pessoa ele impunha as mãos, em cada enfermo, em cada endemoniado, ele colocava as mãos, ele se compadecia, ele tocava, doía em seu coração. Por isso Jesus, ele libertava os oprimidos. Um terceiro fator sobre o ministério de libertação de Jesus
é que Jesus, e é interessante isso, Jesus não permitia que os demônios falassem. Olha no versículo 34, Marcos capítulo 1, versículo 34. Ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Note que Jesus não permitia que os demônios falassem. Jesus não fazia entrevista com o vampiro, entrevista com o demônio. Não tinha de onde você veio, quem você é, quem é seu nome, quantos estão com você. Jesus não dava ibope para o diabo. No ministério de Jesus não havia espaço para dar ibope a Satanás. Jesus não ficava de conversa, Jesus não queria saber nome. Em muitos lugares eles dão nome. Tem uma turma aí que diz que há um demônio para cada doença. Você está com dor de cabeça, tem um demônio. Você está com dor no estômago, tem outro demônio. Você está com câncer, tem um demônio. Você está com não sei o quê. Então, assim, há um demônio para cada doença. Mas eu não encontro isso na Bíblia. Em lugar nenhum tem nome de demônio nenhum. Porque Jesus não dá importância ao nome. A autoridade de Jesus simplesmente era usada para dizer: sai, Satanás, sai dessa vida, deixa essa vida livre, porque ele veio para libertar. Então Jesus, ele não abria espaço para os demônios falar. Por quê? Primeiro, para silenciar os demônios. Ele queria silenciar esses demônios. Segundo, porque Jesus queria que as pessoas crescem nele, Jesus, por causa daquilo que Jesus falava e não pelo que o diabo falava. Então, os demônios, eles falavam assim: você é o Filho de Deus. Então, era tipo uma pregação, mas era a pregação do demônio. E Jesus está dizendo: não, se alguém vai crer em mim, tem que crer pela minha pregação, não por aquilo que o diabo fala. Você pode lembrar... se você já leu em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas eles estão na cidade de Filipos, quando eles plantam a igreja dos filipenses, e eles saem para pregar durante o dia, e durante alguns dias, uma menina que estava possessa por um espírito demoníaco, ela ia atrás de Paulo e Silas repregando, dizendo: o que esses homens estão falando é verdade, a pregação deles é verdade. Até que um dia o Paulo, ele vira para trás e ele discerne que aquilo é um espírito maligno, ele desarreda Satanás e ele liberta aquela menina. Até o próprio apóstolo Paulo entendeu que Jesus já havia ensinado, que se alguém vai crer nele, tem de crer não por causa do que os espíritos malignos falam, mas tem de crer por aquilo que Jesus fala, porque Jesus fala. A pregação é sobre Jesus e é sobre o que Jesus fala. Então Jesus, por isso, não dava lugar para o maligno falar. E Jesus também não deixava os demônios falarem a respeito dele, porque Jesus não queria que os demônios revelassem a identidade messiânica de Jesus no tempo deles. Tinha um tempo para Jesus se manifestar. Você pode perceber isso lá em João capítulo 2, quando Jesus ele vai para um casamento junto com seus discípulos e sua mãe, sua família. E quando acaba o vinho, e é vinho, não é suco de uva, é vinho. Quando o vinho acaba, Jesus então, ele é tomado por sua mãe, que chega até ele e diz assim: acabou o vinho. Então você imagina amanhã o bafafá que vai ser, o mico que vai ser na festa, o que o pessoal vai falar da festa. Porque mulher se preocupa com essas coisas, com os mínimos detalhes. E aí, a minha mulher falou, ela concorda. Mulher se preocupa com os mínimos detalhes. E aí, mas aquilo não era um mínimo detalhe, né, gente? Seria um vexame para o noivo e para a noiva. Aí a mãe de Jesus chega a Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E aí Jesus diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava falando? Que o tempo dele se manifestar. Que o tempo dele começar a dar sinais. Lembra que João fala que os milagres são sinais. O tempo dele dar os seus sinais e dele se manifestar como o Messias não seria determinado por sua mãe. E por isso também Jesus não deixava os demônios falarem a respeito dele, porque era ele, Jesus, quem deveria determinar a hora de se revelar como o Cristo, como o Messias. Por isso,
que Jesus não fazia entrevista com demônios. E nós também não devemos fazer, né? Nós, como cristãos, toda vez que discernirmos um espírito maligno oprimindo alguém, não precisamos perguntar nome. Há uma autoridade, a autoridade de Jesus está sobre nós para dizer: sai, bate em retirada, em nome de Jesus. Não precisa muito estardalhaço, precisa gritar muito, é só mandar sair. Porque se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, o espírito maligno tem de sair. Eu lembro de uma história de um conhecido meu que entregou a vida a Jesus, mas ele estava no centro de recuperação, porque antes do seu encontro com Jesus ele usava droga, era usuário, viciado, e aí a nossa igreja, na época, colocou ele num centro de recuperação. E lá no centro de recuperação, na hora do culto, aquela galera reunida, e aí era um centro de recuperação evangélico, os Servos, que é lá em Itaboraí, inclusive é congregacional, é da nossa denominação, né? E aí ele, naquele culto, o rapaz cai ali perto dele, possesso, todo mundo fica meio com medo, e aí Juninho, na autoridade que há no nome de Jesus, sem perguntar o nome de Jesus, sem gritar, sem perguntar o nome de demônio, quer dizer, sem gritar, sem estardalhaço, ele virou para aquele endemoniado, com a simplicidade, o conhecimento pouco que ele tinha, ele era novo convertido, ele virou para aquele demônio e disse: demônio, mete o pé agora, em nome de Jesus. E o homem ficou liberto naquela hora, porque não precisa perguntar nome. A autoridade de Jesus sobre a nossa vida para libertar os oprimidos e opressos pelo diabo. Então o ministério de Jesus era um ministério de libertação. Uma outra dimensão do ministério de Jesus é que o ministério de Jesus era também um ministério de oração. Então a primeira dimensão, o ministério de Jesus, é o ministério de cura. A segunda dimensão do ministério de Jesus é que ele é um ministério de libertação. A terceira dimensão do ministério de Jesus é que o ministério de Jesus é um ministério de oração. Marcos 1, nosso texto base, versículo 35, diz o seguinte: tendo se levantado de madrugada, depois que Jesus curou muitos enfermos e libertou as pessoas oprimidas pelo diabo, ele se levanta de madrugada, diz o versículo 35, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, ele sai bem cedo de madrugada para orar. O ministério de Jesus era apoiado também em oração. Jesus, ele orava, ele buscava ao Pai. A oração era para Jesus um momento de intimidade com o Pai. E ele se levanta bem de madrugada para dizer para nós que o cansaço físico não impedia ele de orar. O cansaço físico não impedia Jesus de orar. Ele curou muitos enfermos e libertou os endemoniados de toda aquela cidade de Cafarnaum. Havia muita gente. Então, e eles chegaram lá depois das 6 horas da noite. Então Jesus virou a noite curando. Segundo o que Lucas disse, ele foi atendendo uma pessoa de cada vez, impondo as mãos sobre cada uma delas. Lucas capítulo 4, versículo 40 diz isso, que ele vai curando, tocando em cada uma das pessoas. Então Jesus gastou horas ali. Ele estava cansado, exausto, foi dormir, mas levantou bem cedo pela madrugada e foi orar, porque a oração para Jesus era importante, fazia parte do ministério de Jesus. E o cansaço não o impedia de orar. Nós podemos ver em muitos exemplos na Bíblia que Jesus orava. Olha, por exemplo, em Lucas 3, versículo 21, ele orou quando ele foi batizado. Em Lucas 6, 12, ele orou uma noite inteira antes de escolher os apóstolos. Então, antes de tomar uma decisão importante, Jesus orou. Em Lucas 5, o versículo 15 e o versículo 17, vai dizer que ele se retirava para orar quando a multidão procurava ele apenas
para receber milagres. Quando a multidão vinha alvoroçada querendo receber milagres, e só para isso Jesus se retirava e ia orar. E há muitos outros exemplos. No Monte da Transfiguração, Jesus orou, lá em Lucas 9, 28. Ele orou antes de ensinar os discípulos a orarem. Os discípulos veem Jesus orar, Lucas 11, versículo 1, e depois então pedem a Jesus para ensinar eles, os discípulos, a orarem. Então Jesus era um exemplo de oração. Ele orou no túmulo de Lázaro. Quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele dá graça, ele diz: graças te dou, Pai, porque sei que tu me ouves. Tu me ouves. Jesus ora antes de fazer um milagre. Ele orou por Pedro antes de Pedro negar a Jesus. Ele orou por Pedro. Ele orou antes de instituir a ceia. Lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz isso. Ele orou no Getsêmani, pouco antes de ir para a sua morte, para a cruz. Ele orou lá em Marcos 14, versículo 32. Ele orou na cruz, Lucas 23, 34. Ele orou após a ressurreição dele, Lucas 24, 30. E hoje ele está intercedendo por nós, ele ora por nós, ele é o nosso intercessor, ele está junto ao trono do Pai, intercedendo por você e por mim, intercedendo por nós. Você pode ver isso em Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Então o ministério de Jesus era um ministério de oração, porque a oração era para Jesus intimidade com seu Pai. Era um momento de estar a sós com o Pai. Ele se retirava e ia orar. Jesus dava mais valor a esse momento de oração com o Pai do que o sucesso diante dos homens. Jesus não se preocupava com a sua performance. Nota que as pessoas voltam a Jesus. O Pedro, versículo aqui, Marcos capítulo 1, versículo 36. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à tua procura. Jesus se retirou para orar. Quando a multidão estava procurando Jesus, Jesus estava onde? Orando. Jesus não se preocupava com a performance de curar, de pregar, de estar ali fazendo as coisas. Não. Jesus parou tudo aquilo para poder orar. Porque mais importante do que estar diante da multidão, curando a multidão, libertando a multidão, era o momento de intimidade com o Pai. Porque Jesus está querendo nos ensinar o seguinte, que mais importante do que o que fazemos para Deus, porque curar e libertar era a missão de Jesus. Ele veio para isso, era a missão, era a ação. Mas mais importante do que as ações que Jesus fazia em glória para o nome de Deus, era um momento de intimidade com Deus, era um momento com Deus, era um momento com o Pai. Por isso Jesus orava, e a oração é uma das dimensões do ministério de Jesus. E a quarta dimensão do ministério de Jesus, para nós encerrarmos nessa noite, é que o ministério de Jesus era também um ministério de pregação. Então perceba as dimensões do ministério de Jesus. Era um ministério de cura, era um ministério de libertação, era um ministério voltado para a oração e era um ministério voltado para a pregação da palavra de Deus. Olha o que Jesus respondeu para Pedro, quando Pedro e os que estavam com ele foram até Jesus para falar que a multidão já estava lá fora de novo, querendo ser curada de novo, querendo milagres de novo. Olha o que Jesus respondeu. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então perceba o que o Marcos nos informa. Jesus responde: eu vim para que eu pregue também ali. Eu vim para pregar ali para os outros povoados. Eu vim pregar. Aí o versículo 39 diz que ele sai por toda a Galileia pregando nas sinagogas. Então era um fator importante do ministério de Jesus. A pregação da palavra, a pregação do evangelho.
Jesus revelou que ele veio ao mundo para pregar e ensinar. É isso que ele diz aqui no versículo 38. Olha, ele diz: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali. Pois foi para isso que eu vim para pregar. Então Jesus era uma das coisas mais importantes no ministério de Jesus. Pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Deus. Ele diz, pois foi para isso que eu vim. A pregação estava no centro do ministério de Jesus. E também estava no centro do ministério dos apóstolos. Os apóstolos, depois que Jesus volta ao Pai, e Jesus então planta a igreja ali em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo é o começo da igreja de Jesus. E nesse começo da igreja de Jesus, nós podemos perceber que a igreja começa a ir muito bem, está indo tudo muito bem, até que aparece um problema na igreja, né? Porque toda igreja tem problema. Toda igreja tem problema. Pequena, grande, média, mega igreja, toda igreja tem problema. Tem problema porque ela é composta por seres humanos. Dão problemas. Então, toda igreja tem problema. E não era diferente a igreja de Atos, a igreja ali que nasceu com a descida do Espírito Santo, a igreja primitiva. E nós podemos ver esse problema lá em Atos capítulo 6. Em Atos capítulo 6, nós vemos que surge um problema na igreja. E é um problema de preconceito mesmo. É um problema de racismo. Você vai entender. Qual é o problema que está acontecendo ali? Qual é o preconceito que está acontecendo ali? O que está acontecendo? A igreja distribuía cestas básicas para ajudar as viúvas. Lembra que eu já falei também em algumas pregações minhas que viúva na Bíblia tem um significado de pobreza. Então, viúva é a pobre. E aí o texto vai dizer em Atos capítulo 6 que as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na hora da distribuição das cestas básicas. Não é que não havia distribuição de cestas básicas para as viúvas. Não, as viúvas gregas. As viúvas judias, elas recebiam a cesta básica, mas as viúvas gregas, não. E aí os apóstolos vão tomar uma decisão. A igreja leva esse problema para os apóstolos. E aí qual é a decisão dos apóstolos? Atos capítulo 6, versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles aconselharam a igreja, diante desse problema da igreja, de um esquecimento de entregar a cesta básica para as viúvas gregas. Eles sugerem, então, que se separem 7 homens. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. É aqui que são estabelecidos os diáconos na igreja. Aqui que começam os diáconos. Os diáconos surgem por causa de um problema de esquecimento. Problema de esquecimento de servir as viúvas gregas a cesta básica. Mas os apóstolos não menosprezam esse problema e tanto é que eles criam um ministério diaconal. E os diáconos vão resolver esse problema. Mas eles dizem no versículo 4, nós, os apóstolos, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Porque a pregação da palavra era o centro do ministério tanto de Jesus quanto do ministério dos apóstolos. Então podemos perceber que uma das dimensões do ministério de Jesus é a pregação da palavra. Por quê? Porque é pela pregação da palavra que vem a fé salvadora. Romanos 10, versículo 13, e eu queria terminar lendo esse texto, Romanos 10, versículo 13.
Romanos 10, versículo 13. Do 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam coisas boas. Então, nós podemos perceber que como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão de quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, o centro do ministério de Jesus é a pregação do Evangelho, é a pregação da palavra, porque é pela pregação da palavra que a fé salvadora é gerada no coração do ser humano. É quando a palavra, é quando o Evangelho de Deus é pregado, que desperta no homem, que gera no homem a fé para ser salvo em Cristo Jesus. Nós podemos perceber isso. Paulo vai dizer à igreja de Corinto, se eu não estiver enganado, é a igreja de Corinto, na cultura da cidade de Corinto, é uma cultura grega, cultura filosófica. Eles cultivavam a sabedoria grega, a filosofia grega, a sabedoria dos filósofos gregos. Então Paulo, ele diz que naquele momento, ele diz, olha, a minha pregação não consistiu em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Porque a pregação de Jesus era também assim. A pregação de Jesus era uma pregação didática, que tinha oratória e ação. Jesus pregava e alguma coisa acontecia. Por isso que ele pregava, curava, pregava, libertava, pregava, ressuscitava. Era uma pregação didática, uma pregação que tinha oratória e ação. Então, por isso a pregação de Jesus era o centro do ministério de Jesus. Porque é por ouvir a palavra que a fé é gerada. É quando a pregação é pregada com espírito e poder, não apenas em sabedoria e conhecimento humano, mas no poder do Espírito Santo. A pregação no poder do Espírito Santo gera fé no coração do incrédulo. Foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 16. Quando Paulo e Silas chegaram ali na cidade de Filipos, eles procuraram um lugar de oração e ali eles foram orar e começaram a pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, a palavra de Deus, Paulo pregava. Diz o autor do livro de Atos que Deus abriu o coração da Lídia, uma vendedora de púrpura. E Lídia entende a mensagem quando Paulo prega no poder do Espírito. E ela então recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando ela entende aquela pregação. E a igreja nasce na casa da Lídia. O ministério de Jesus é um ministério de cura, porque Jesus veio para curar. É um ministério de libertação, porque ele veio para libertar. Era um ministério de oração, até hoje ele intercede por mim e por você. E era um ministério da palavra. Por isso eu até queria deixar um conselho para você que me vê agora ou que vai me ver depois, que não frequenta igreja nenhuma, que ainda não tomou essa decisão, mas que está sentindo o seu coração pedir isso, está te impulsionando a isso. Procure uma igreja onde a palavra de Deus está no centro, onde há espaço para a pregação da palavra, onde há espaço, porque é a pregação da palavra que gera em nós a fé que nos salva em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida nessa noite. E se você precisa de cura, eu já falei, o ministério de Jesus é de cura, ele é a cura que você precisa. Ele está intercedendo por você. Ele cura porque tem compaixão. Clame a Jesus agora. Ele tem poder para te curar. Seja a enfermidade espiritual, física, emocional, mental, seja em que âmbito for da sua vida que há uma enfermidade, Jesus tem poder para curar.
Talvez você precise de libertação. Clame a Ele agora. Ele tem poder para libertar a sua vida. Talvez você precise de salvação. Entregue sua vida agora. Fala, Senhor, eu quero me entregar. Eu entrego minha vida a Ti. Eu te chamo para morar em minha vida, em meu coração. Jesus disse, quem não comer minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não estava dizendo para os discípulos que nós deveríamos ser canibais, né? Que canibal que come carne humana e bebe sangue. Jesus não está falando disso, mas Jesus estava se referindo a Ele vir morar em nós, a vir fazer morada em nós. Então, se você quer, faça isso nessa noite. Chame Jesus para fazer morada em seu coração. Coma a carne, beba o sangue. Nesse sentido, deixe Jesus entrar em você. Deixe Jesus fazer morada em você. É assim que eu termino nessa noite. Que Deus abençoe sua vida. Seja curado, seja liberto, seja salvo em nome de Jesus. Obrigado você que nos assistiu nessa noite. Queria terminar orando. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, onde houver alguém precisando de cura, que a tua mão possa curar. Onde houver alguém precisando de libertação, que o Senhor possa ir lá e libertar nessa hora. Onde alguém agora quiser abrir o coração, a palavra entrou e entendeu que precisa de salvação, que o Senhor possa visitar nessa hora e salvar essa pessoa. Nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado vocês que estavam com a gente até agora. Hoje eu fiz valer meu nome. Leve significa tagarela. Eu tagarelei demais. Desculpa, me perdoa por falar demais, mas eu espero que de alguma forma Deus tenha usado esse tagarela aqui para falar com você. Beijo no seu coração, tá bom? Você que está nos vendo aqui pelo Facebook da Elô Favato, beijo a todos que estão aí. Você que nos vê aqui pela fanpage da nossa igreja, beijo no coração. Deus abençoe a todos, uma boa noite abençoada. Amanhã, às 20 horas, nós teremos uma palavra abençoada com o nosso pastor Vanderlei de Castro Silva, lá na fanpage da IEC de Vila Norma. Então entra lá amanhã, às 20 horas, e seja abençoado também. Boa noite, um beijo no coração. Paz. Beijo, meu povo. Fique com Deus, tá? Domingo